Boa noite, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma live muito importante para a fonoaudiologia, para mim, para todos que estiverem aqui. Olá, Isabela, seja bem-vinda. Hoje é um dia muito especial porque eu vou receber uma pessoa muito querida, muito competente na fonoaudiologia e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de estar aqui, de ouvir tudo que essa pessoa especial tem para nos dizer, que nós vamos falar sobre a fonoaudiologia, telesaúde e higiene do sono. E a nossa convidada de hoje é uma fonoaudióloga muito experiente. Eu espero que todos vocês sejam bem-vindos, que vocês tenham a oportunidade de ouvi-la, né? Seja bem-vinda, Vanessa, a Gi Pinheiro, que todo mundo que estiver aqui hoje comigo tenha o prazer de ouvir tanta coisa boa. Oi, Michele! Quanta gente gostosa! Tá chegando! Ah, que todos sejam bem-vindos. Hoje tá uma quinta-feira gostosa. Eu tenho feito várias lives com alguns temas. E esse tema é de julho. Oi, Júlia! Seja bem-vinda! Nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos, né, que o Covid tem feito na vida das pessoas. Na parte da psicologia, da psiquiatria, da alimentação. Tivemos tantas lives boas. Elas estão no YouTube, na Academia de Fono. Então, se você perdeu alguma destas lives, corre lá na Academia de Fono, que Oi, Evanise, seja bem-vinda! Ah, quanta gente gostosa! Eu sinto tanta saudade de estar conversando com vocês. Depende da disponibilidade dos meus convidados também. Então, tem semana que a gente tem 2, 3 lives. Essa semana, semana que vem mais uma ou 2, depende muito da disponibilidade. E hoje a gente vai falar, nós falamos com a psiquiatra, com a doutora Rosana, que foi incrível, sobre também a questão do sono. E hoje nós vamos ter uma super especialista, que é a Yasmin Frazão. Não sei se a Yasmin já tá aqui, a gente vai esperar. A Yasmin tá aqui! Oba! Então eu já vou chamar a Yasmin pra gente conversar um pouquinho, que eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com essa pessoa tão especial. Onde tá a Yasmin? Aqui. Tenho certeza que a gente vai ter uma noite de muita coisa gostosa, de muita informação. Oi, Lê, seja bem-vinda. Ah, meu Deus! Que delícia te ver, Yasmin! Obrigada. Ai, sabe que eu tava tão ansiosa para essa live, porque você é uma super referência para mim, né? E assim, eu tô com uma inspiração hoje, porque é sempre bom a gente encontrar pessoas com objetivos de passar boas informações, de profissionalismo. Eu tava contando aqui para todo mundo, né, que hoje eu tô muito feliz porque você na fonoaudiologia é uma referência. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com você nessa 1 hora para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, não sobre Covid, mas sim sobre o impacto, né? Ah, até esqueci de falar, né? Que o tema da nossa live é fonoaudiologia, telesaúde e higiene do sono. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, seja muito bem-vinda, Yasmin, no meu projeto. Gratidão por você ter aceito esse convite. Eliane, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Você falou que eu sou referência, você também é, somos todas. E ajudando todo mundo, dando um suporte nessa fase tão chata que a gente está passando, já já acaba. Amém, Assim, se Deus quiser, quiser. Deus quiser, e vamos nessa, vamos lá. Pois é, as lives, né, Yasmin? Eu digo que eu tinha o projeto, né? Tenho o projeto da Academia de Fono, que tinha um formato, tinha um propósito, e eu fui adaptando para live. E deu super certo, porque os convidados são como você, pessoas com muita experiência, com uma expertise em determinados assuntos,
Então, eu aprendo, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também aprende. Muito gostoso. Mas eu preciso apresentar a Yasmin Frazão para Vamos todo lá. mundo. Tem várias colegas aqui, médicas, fonoaudiólogas, tem mães aqui. Então, a Yasmin Frazão, ela é doutoranda na Faculdade de Odontologia de Bauru, FOB, USP. Ela tem mestrado em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo. Ela é mestre em distúrbios, especialista em motricidade orofacial. Ela é certificada em fonoaudiologia em medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono. Então, eu espero que todo mundo que estiver aqui possa se deliciar com essa assumidade, com essa expertise. Tem vários amigos otorrinos que falaram que estariam aqui hoje para aprender muito com você. Então, que vocês realmente vão ter informação de primeira. E mais do que isso, a Yasmin tem uma luz. Não sei se vocês estão percebendo, mas ela tem uma luz ao redor dela. Eu nunca tive a É o oportunidade de... cabelinho, é o cabelinho. Não, eu encontrei muito com a Yasmin em vários cursos de colegas, em congressos, e ela tem esse jeito doce, esse jeito tão acalentador de parceria com pessoas que buscam ajuda para ela. Então, Yasmin, que currículo, minha reverência, meu respeito por tudo que você representa para a fonoaudiologia e mais ainda agora comigo, viu? Ei, não, vou ficar me achando, não vou caber nessa tela daqui a pouco. Ah, mas pode se achar, porque Carinho pelo convite. E eu acho que a live, obrigada por tantos créditos, mas eu acho que é mais uma chance de troca mesmo, de bate-papo, de conversa com as pessoas que estão aqui entrando na sala, com você. E sim, mais do que mostrar o tanto de conhecimento que eu acho que eu ainda estou aprendendo sempre, que é uma conduta da minha vida, sempre aprender. E você nunca parar. sabe, Ah, não é? Yasmin, que quando eu fiz o convite a você, eu falei, puxa vida, né? Na minha vida pessoal, impactou muito o sono, né? E Uhum. aí eu fiquei pensando, poxa, a Yasmin é uma referência. E quando eu conversei com você e depois conversando aqui sobre como eu ia te apresentar, né? Eu penso em como você, o sábio, né? Eu falei isso de você e é verdade. O sábio sempre pensa que não sabe. E é tão bonito ouvir isso, porque quando a gente acha que sabe tudo é porque está no caminho errado. A gente está aqui para Total, aprender, né? A gente com está nessa certeza. vida, eu acho que a pandemia veio mostrar isso, o quanto a gente tem que aprender em todos os sentidos, né? E ouvir isso de você, né, com tanta humildade, é uma coisa tão boa para mim que eu falo, gente, eu estou no caminho certo, porque você é uma das minhas referências, das minhas guias para fonoaudiologia. Então, quando eu vejo toda a sua humildade com tanta capacidade, eu falo, esse é o caminho, né? A gente nunca pode achar que sabe tudo. E você aí fazendo doutorado, que é uma coisa tão difícil, com tanta dedicação, Oi. então parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos Pronto. falar um pouquinho, então, Yasmin, desse Vamos. impacto do Covid nessa questão do sono, né? O quanto que modificou. Eu não sei se você tem tido a experiência das pessoas estarem comentando isso com você, né? O quanto Sim, que isso modificou. sim, sim. Então, eu acho que logo no primeiro momento, primeiro mês e meio, o mundo foi abalado e nós fomos abalados, né? Final de março, o mês de abril inteiro. E fomos abalados emocionalmente por vários motivos. Acho que o primeiro deles foi: temos que ficar confinados. E é uma situação, principalmente para nós brasileiros, que somos tão chegados a um aperto de mão, um abraço, beijinho, pegar nas pessoas quando a gente conversa, né? Então, ficar confinados, eu acho que o medo, o temor e a angústia de se contaminar com um vírus que a gente até hoje ainda desconhece, né? Sim. O abalo logo no começo de tantas pessoas perdendo pessoas queridas, e isso comove a todos, pela nossa capacidade humana de identidade, né?
você se identifica com aquelas pessoas que estão perdendo os seus seres queridos, os seus entes queridos, e isso foi muito impactante. Uma coisa que também me abalou, e até hoje eu fico mal quando eu começo a falar, eu acho que o impacto também das diferenças, da desigualdade no Brasil. Sim. E eu fico mal, eu começo, me emociono ainda, porque É, no começo era, temos que ter álcool gel, se eu via isso na TV todo dia, temos que ter álcool gel, temos que lavar as mãos. De repente a gente sabe que 47% da população brasileira não tem saneamento básico. sim. Vai com álcool gel? Meu, você está falando o quê? Não É, tem água, não tem sabão, como é que as pessoas vão viver? E todas essas preocupações têm impacto direto no nosso sono. Eu pessoalmente, o primeiro mês, eu não dormia direito. Eu acordava no meio da noite muito assustada. E esse é o relato que eu ouvi muito, principalmente no início da pandemia. E o que acontece com isso? Você ter o sono fragmentado, porque acorda sobressaltada durante a noite. O dia foi de angústia, à noite isso é transformado em sonhos ruins, que é, também te despertam. Tudo isso faz com que aquele período que deve ser de sono reparador seja fragmentado, alterado, totalmente distinto do que a gente estava vivendo antes da pandemia. E o impacto que isso traz no dia a dia da gente é imenso, 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 imenso. Yasmin, você está falando isso e eu tô me vendo, né? Você falou de você, e por isso até que eu decidi esse mês de julho trazer tantos profissionais, né? Eu falar do Covid, não do Covid, mas do impacto. Lá, claro que a primeira foi a infectologista para ela falar um pouquinho pra gente. Mas eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo, né? Eu acordo 5 horas da manhã pela minha rotina, os cuidados com a Isabela, tal. E eu durmo muito cedo, dormia, né? Muito cedo, tipo 10 horas. Eu tenho amigas que falam assim: eu não ligo pra você depois das 9 porque eu sei que você tá dormindo. Ninguém Mas, deve ligar para ninguém depois das 9. Desculpa. verdade. E aí, você sabe que depois comecei a ficar preocupada comigo, porque de repente eu tava com eles, colocava a Isabela na cama, despedia do Arthur. A hora que eu olhava no celular, é 11h30 da noite. Eu falava, meu Deus, como que eu tô acordada? Aí, meia-noite, 1 hora. Teve um dia, Yasmin, que eu fui dormir 1h30 da manhã. Eu falei, gente, o que que é isso? E isso foi levando a um esgotamento, não só físico, mas de raciocínio. Eu tô fazendo teleatendimento, eu não voltei ainda no presencial. E você sabe que teve uma médica que falou, Eliane, eu preciso da sua avaliação de uns gêmeozinhos prematuros. E eu acabei indo até o consultório. E você sabe que eu acho que eu tava meio assim? Eu olhava para a mãe, mas eu não conseguia conectar, que era, acho que o meu cansaço físico, todo esse estresse, né? Então, esse cansaço e a falta, a dificuldade de atenção, né? Então, dificuldade de atenção, de memória, tem relação direta com esse sono fragmentado ou muito superficial. Isso já é constatado em várias publicações, tanto nacionais quanto internacionais, e por isso que todos nós que somos profissionais que trabalhamos na medicina do sono, insistimos tanto mesmo agora, e é uma luta diária com os clientes, com familiares, né? Para tentar fazer uma rotina de novo e poder entrar numa rotina sono-vigília para você poder ter uma harmonia e um sono restaurador. Então, a dificuldade de atenção, a dificuldade de memória, a mudança no comportamento também, sabe, Eliane, que é muito frequente por conta dessa fragmentação do sono. E aí a gente pode ampliar um pouquinho a conversa, porque não só na época da pandemia, tem pessoas que, mesmo fora de uma situação que abala o mundo, têm dificuldade em pegar no sono, iniciar o seu sono, tem dificuldade de se manter num sono mais profundo,
Então, isso também causa transtornos de comportamento. Então, pessoas que são mais irritadas e mais Sim. agressivas, tá? Além disso, mesmo que não tenha uma apneia do sono, que é a obstrução do fluxo aéreo durante o sono, né? Mesmo pessoas que não têm apneia do sono, por terem esse sono tão fragmentado, acabam tendo transtornos metabólicos. E aí, por isso que a gente fala que o sono é fundamental para a nossa imunidade, para a nossa memória e também para a sedimentação do conhecimento. Que transtornos metabólicos podem acontecer? Você pode ter um descompasso, uma seria um descompasso mesmo, uma Hum. alteração na produção dos hormônios que te dão saciedade e te dão fome. O da saciedade é a leptina e o que dá fome é a grelina. Havendo um Uhum. descompasso nesses hormônios por conta da fragmentação do sono, você vai comer mais. E Sim. aí, todas nós... Bom, eu engordei 4 quilos. Ainda bem que para cima. A dificuldade para achar uma camiseta bacana para ficar aqui na frente hoje, confesso que foi grande. Sim. Então, por conta desse abalo que a gente tem no sono e o descompasso entre esses hormônios, a comida que a gente busca é sempre aquela comfort food, aquela comidinha que dá um aconchego. Vai É. ser carboidrato, massas, chocolates, um arroz com feijão bem caprichado, sabe? Sim. Batata frita, e aí vai. Então, o transtorno do sono pode sim levar à obesidade, e isso também é comprovado com publicações nacionais e internacionais. E outra coisa que também acontece, a possibilidade de instalação de uma diabetes, de um quadro de diabetes. Sim. Então, tanto emocionalmente, quadros de depressão, de angústia, potencializados por um sono não reparador. Ô, Fora da Yasmin, pandemia e na pandemia. Então, temos que aprender a dormir. você sabe que eu vi uma chamada do jornal falando que com a pandemia, problemas já pré-existentes se potencializaram. Então, essa coisa da comida, a coisa da ansiedade, do sono. E eu queria só colocar que tem tantas pessoas queridas aqui te dando elogios. A Ana Furquim está aqui, muito honrada, Ana Furquim, por você estar aqui. Ela Beijo. colocou Yasmin querida, que bom te ver falando sobre tão competente e lúcida. Super fã de você. A, E eu a dela. Selma Raj de Indaiatuba, ela fala que acho que todas estão se identificando com tudo isso, né? Minha mãezinha tá aqui também. Ela falou que Beijo. não tá conseguindo dormir até hoje, mas ela vai dormir sim. Então, tantas pessoas queridas, Papo de Fono, a Silvia Roberta, tantas pessoas colocou perfeito, Yasmin. Tentar manter uma rotina mesmo nessa situação nova, é importante para o sono. Obrigada, Silvia, por falar. Porque é isso mesmo, a gente tem que ir trocando, né, Yasmin? Para É, chegar no que e você funciona para sabe, cada um, né? no começo da pandemia, eu acho que o primeiro mês e meio, eu acho que foi o momento mais brutal para todos nós, né? Sim. A questão de demorar para dormir, como você falou, fica na TV e aquela ânsia de saber o que está acontecendo, mais informações, mais informações. Então, dormir muito tarde, aí o que acontecia? A gente acabava acordando mais tarde, quem pode. Eu, do alto do meu 62, quase 63, não consigo mais. 6h30 eu estou acordando, mas enfim, dormia 1, 2 da manhã, 6h30 desperta. Você passa sonada o dia todo. Ou, nos jovens, o que acontecia? Dormir muito tarde, acordar muito tarde, aí já não toma o café da manhã, começa, já sai, almoça, não tira o pijama, fica dentro do quarto, porque estou confinada. Então, Sim. todos esses comportamentos causaram um grande transtorno para esse ciclo sono-vigília. E o que a gente tem que fazer? E foi o que me ajudou muito. Já no segundo mês, bom,
a profusão de aulas sobre sono, distúrbios do sono, até porque trabalho na área. Eu tive a chance de assistir 3 aulas, e eu gosto de falar disso, com a professora Sara Giampar, que é uma preparadora física que está fazendo doutorado no INCOR, aqui em São Paulo. Interessante. E ela repetiu nas 3 aulas tantas vezes, entrou realmente na minha cabeça. Horário de dormir marcado no relógio. Horário de acordar marcado no relógio. E outra coisa mega importante, exercício físico. E aí eu comecei, retomei de novo meus exercícios, foi mágico, é realmente bom. Então, qual que é a conduta que a gente tem que ter sempre, mesmo fora do Covid? O horário certo na hora de dormir, isso faz parte do que a gente chama de higiene do sono. Eu ia te perguntar o que que é a higiene do sono. Então, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso, de início, vai ser complicado para a pessoa que tem essa dificuldade. E aí, gente, tem que fazer essa rotina marcando mesmo. 9h30, desliga a TV, tchau, gente, se está morando com alguém, se tem família, vou para minha cama. Desligar totalmente as telas que tem a luminosidade, que tem o azul. Então, tablets, celular, televisão, computador. Tá. O que acontece com essa luz azul? Ela lentifica ou impede o início do hormônio, do funcionamento do hormônio, que é a melatonina. Sim. Você pode ler no seu quarto um livro, eu leio no Kindle. O Kindle tem uma tela que não tem azul, tá? Ou então É bom saber. Sim, o livro de papel, porque a luz do abajur é sempre mais fraca. Você vai pegar no soninho com a leitura e daí desliga a luz no horário marcado. 11 horas eu desligo, tá? Tá. E acordar no mesmo horário no dia seguinte, essa rotina faz muito, muito bem e é extremamente importante. Outra coisa que é importante, posso seguir falando do que tem na higiene? Claro. Deixa eu só fazer um comentário aqui da Adriana Pérez, a nossa querida fono. Ela colocou, Adriana, ela colocou, eu nunca tive insônia e no início da pandemia tive algumas noites. Graças a Deus, agora normalizou. Estou amando essas dicas da querida Yasmin. Obrigada, Adriana, por estar aqui nos prestigiando. Ela é mega querida, super, super querida. Ô Yasmin, falando um pouco disso que você está falando, às vezes eu escuto mães de crianças, ou mesmo adulto, falando assim, porque às vezes, eu já li sobre isso, né? A gente tem a Vera Santana, uma grande psicóloga aqui com a gente também, a doutora Rosana, psiquiatra, falou isso, da gente diminuir os estímulos auditivos, os estímulos visuais, essa questão da luz. E às vezes as pessoas falam assim para mim: ah, mas eu já tentei fazer isso, não funciona. Mas às vezes tenta 1, 2 dias. Eu acho que não Como é que. tentou, eu acho que não tentou de verdade, né? Tá, Não vai acontecer da noite para o dia. Você vai tá. levar de 7 a 10 dias para conseguir entrar nesse ritmo. Uma coisa muito, muito importante, a gente fala muito do sono. Porém, para dormir bem, eu tenho que ter um dia bom. Então, quando a gente fala de higiene do sono, não é só... Esses aspectos são todos importantes. Diminuir os estímulos. A tela é ruim tanto pela luz quanto pela excitação cognitiva. Às vezes eu vejo um assunto que me deixa tão empolgada que eu fico antenadíssima. Ou às vezes eu vejo um assunto que me deixa tão pesarosa e aquilo me traz as preocupações excessivas. Isso é ruim. Agora, não adianta cuidar dessa calma antes de se deitar se durante o dia você está fazendo tudo errado. O que é tudo errado durante o dia? Primeiro, acordar cada dia num horário. Segundo, não ter a rotina dos horários de refeição. Isso que a gente aprende com a mãe, passa para os filhos, e agora estou lá com os netos fazendo isso, é muito importante. Tomar Sim. café é importante. Ah, eu não gosto de tomar café grande. Ok, cafezinho, uma fruta, não interessa o quê. Mas a rotina de café da manhã, almoço, jantar, pelo menos 3 refeições diárias. Outra coisa, manter uma rotina do que é
horário da alimentação que não tem que ser em 5 minutos. Isso aí é nossa parte de trabalho da fono. Tem que Isso. sentar, tem que apreciar o alimento. Eu falo para os meus clientes, essa semana mesmo, falei com 3. Alimentação é quase uma meditação. Você pensa no alimento sendo triturado, isso vai lentificar sua mastigação, vai te deixar uma calma. Não vale almoçar com o celular, não vale almoçar com nada ligado. Eu como sozinha, eu posso ficar quieta, penso na vida, sabe? E pronto. Outra coisa importante, principalmente agora, manter a rotina, além dos horários de alimentação, do trabalho também. Eu Sim. sei que muitos de nós estão sem trabalhar, alguns de nós terapeutas, eu já estou fazendo alguns atendimentos presenciais e alguns online. Tem que ter horário de atendimento, tem que Sim. ter horário de como se eu estivesse fazendo tudo presencial. Não pode deixar só porque eu estou em casa, eu posso atender em qualquer hora? Não, não. Sim. Eu tenho que fazer meu exercício físico de manhã, então não dá para eu atender todos os dias às 8 da manhã. Sinto muito. Perfeito. Eu consigo. E essa rotina, atividade não, exercício físico, alimentação, horário de trabalho, e muito importante também, Eliane, o horário do ócio, o horário da diversão. Tem gente que vai achar, bom, estou confinada, o que que é diversão? Sei lá, assistir uma série, assistir TV, conversar com uma amiga, fazer qualquer coisa, sabe assim? Qualquer coisa. Então, essas atividades rotineiras têm que fazer parte da nossa vigília, para que daí eu possa ter uma noite de sono gostosa, tá? Perfeito. Esse ciclo é importante ser mantido. Esse seria, Yasmin, você falou o que é a higiene do sono e esse seria o como é essa higiene do sono. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Posso pegar a pergunta da Furquinha aqui? A Claro, Ana eu ia ler agora. está Yasmin, perguntando. A Ana está perguntando, o exercício é melhor de manhã ou de noite? Olha, nas aulas que eu tive com a professora Sara Jampar, porque eu não sou academicamente especialista para falar disso, mas ela explicou muito bem. A gente tem que fazer exercício. Exercício é diferente de atividade. É melhor, várias publicações falam, de noite não é bacana, porque você entra numa excitação cognitiva e metabólica. Então, é aconselhável fazer isso até o final da tarde. Tem gente que não consegue, não dá. Então, faça à noite, porém dê um tempinho antes da hora de dormir. Um tempinho pode ser 1 hora e pouco, tá? ah, E é importante também falar, segundo a doutora Sara Jampar, o exercício físico é aquele que a gente faz com rotina e tem meta. Eu tenho que correr tanto, eu tenho que levantar tanto peso, eu faço tantas vezes por semana num período tal, e eu tenho algo a alcançar com o meu esforço físico. Isso é muito importante. Segundo a Academia Americana, tem que ser feito 5 vezes na semana, não mais nossa, 3. que E o que é, interessante. sim, e o que é importante também é a atividade física, que é diferente de exercício. Atividade é como eu, moro a 500 metros do meu consultório agora, ir para lá andando todos os dias em vez de entrar no carro. Em vez de pegar o elevador, andar de escada, fazer a faxina na casa. Isso é atividade física. Tanto o exercício quanto a atividade são excelentes condutas para a gente dormir bem. É Então, maravilhoso nada de isso. visita, sobe e desce escada, nada de elevador e vamos nessa. É, você sabe que eu tenho ouvido de algumas pessoas que moram em prédio isso. Moram no terceiro andar. Eliane, eu tô subindo e tô descendo. Quem tem cachorro tem saído mais vezes para passear com o cachorro. E puxando um pouco para o meu lado, né, Yasmin, isso que você falou da alimentação é tão importante.
Porque eu trabalho com crianças com dificuldade na alimentação, na introdução alimentar. Então eu digo sempre para as mães que tentar manter essa rotina, mesmo na pandemia, é importante, porque isso se relaciona com o sono. A criança sem sono também não vai querer comer e vira tudo um ciclo, né? Com Oi, certeza. Yasmin, tem uma pergunta aqui da Márcia, que ela fala um pouquinho sobre o uso da melatonina para melhorar a indução do sono. É possível? Pronto. Eu não sou médica para falar do uso da melatonina, desculpa, Márcia. O que eu vou te falar é que, sim, a melatonina é um hormônio que a gente tem e ele entra em funcionamento com o escurecer. Então, escureceu, começa a fabricação. E aí ele vai me ajudar a dormir. Essa semana, assistindo uma aula sobre sono, não me lembro mais quem foi o médico, acho que foi a doutora Silvia Conway, uma psicóloga. Se vocês tiverem chance de darem uma busca nela no YouTube, ela tem vários vídeos. Ela falando que o que se sabe hoje é que a melatonina não vai fazer você dormir, ela vai dar uma induzida. Agora, ela não é para ser tomada como nos Estados Unidos, onde você encontra a melatonina no balcão da farmácia, onde são Márcia. vendidas as vitaminas. Então, isso daí é outro aspecto que eu gostaria de falar. Principalmente com a pandemia ou com todas as pessoas que sempre têm dificuldade para dormir, o uso indiscriminado de medicação para dormir. Meu amigo está tomando, eu tomo também. Então, Márcia, a melatonina pode ser coadjuvante no seu sono, só que deve ser recomendada por um médico. Sim. Não vale a indicação dos amigos. Fono não indica remédio de jeito nenhum. Eu posso ter todo o conhecimento sobre a medicação para dormir. Não vou falar nunca disso com os meus clientes. Assim como eu entendo ou leio muito sobre nutrição, mas eu vou encaminhá-lo para uma nutricionista para ele receber a orientação adequada. Perfeito. Se eu puder dar só mais um tiquinho que é importante. Além da medicação para dormir, o uso do álcool Uhum. é uma coisa que aconteceu demais agora durante a pandemia. E beber todos os dias para poder tentar relaxar e ter um bom sono. Então, todo mundo tem que saber que o álcool, ao contrário do que parece, ele prejudica muito o sono, porque ele não permite que aconteça o sono REM, que é o sono profundo. E ele é muito importante para a gente, para a memória e restauração do conhecimento. E o sono e a bebida alcoólica vai impedir que você entre nesse sono profundo. Então, aquela molezinha deliciosa, eu amo beber. Eu falo disso, mas eu adoro tudo, viu, gente? Vodka, vinho, uísque, gin, qualquer. Mas eu tive que me cuidar. Confesso aqui abertamente que o primeiro mês eu falava mais uma taça de vinho para relaxar. E é extremamente prejudicial. Então vamos deixar o álcool para o fim de semana. Eu já sei que eu vou dormir mal, mas tudo bem, porque eu durmo mal no sábado, domingo eu tenho dia para restaurar. Recupera. Oi, Yasmin, você sabe que foi tão importante você falar dessa questão do álcool e do medicamento para todos que estiverem ouvindo, para a Márcia que perguntou, porque eu tenho listo algumas coisas, né, da psicanálise, da psiquiatria, principalmente sobre medicação. E eu li muito sobre os neurotransmissores e o quanto a gente não tem ideia do efeito dessas medicações, do álcool, nos chamados neurotransmissores, porque são eles que fazem todas as conexões cerebrais e dão toda essa atividade. Então a gente acha que está aí relaxando, mas dali a pouco a gente está causando até uma dependência. E cada vez mais aumenta a quantidade do que ele precisa para reagir e aí vira uma dependência, né? Então esse é o grande perigo e alerta que tão importante você está deixando aqui.
né? E nessa aula da doutora Silvia também me lembrei agora, você falando, o álcool, ele desidrata, né? E por isso que a gente bebe água pra caramba, ressacão, a gente manda bala na água, né? E então essa desidratação, ela causa como que uma compressão mesmo, né? Sim. E isso é muito, muito prejudicial para a gente, tanto em termos de sono, quanto na atividade diária depois. Então, o que que a gente pode buscar para relaxar, ao invés de tomar umas e outras todos os dias? Eu Sim. acho que meditação é bacana, yoga quem consegue fazer, eu já tentei várias vezes, eu fiz na gestação, mas agora na pandemia eu tentei fazer uma live, não consegui, mas É, prática boa. Tem vários apps de meditação, sabe? sim. Eu adoro respirar. Você Então, sabe, Yasmin, que falando de yoga, né? Eu sempre fui muito agitada. Quem me conhece sabe que o meu dia, a gente multiplica o tempo, as horas, né? Eu tento dar conta de tanta coisa que ao deitar eu tô tão cansada, né? Que acabo dormindo. E aí, há 2 anos, eu tava muito agitada. Eu falei, eu não quero tomar medicação. E aí, aqui em Campinas tem o Instituto Isvara, que é um lugar aqui em São Paulo também tem, muito bacana. uhum, E fui conhecer, fiz uma aula presencial, né? E levei meu marido. Aí é muito legal, porque lá tem uma parede de pedra e um laguinho de carpa e tal. Aí eu falei, ah, amor, vamos, né? Ele falou, não, vai você, eu vou ficar aqui esperando. Só que é um lugar de silêncio, não pode conversar. E eu é, fiz a aula e adorei. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu confesso que no primeiro mês eu estranhei, porque é uma concentração, é uma respiração. O meu filho, quando fazia Kumon, a professora chamava muita atenção dele porque ele conversava muito. Aí ele falava: Mãe, essa aula é muito chata, não pode conversar. E no yoga, eu lembrava dele falando isso. Eu falava: Nossa, agora eu tô entendendo o que ele falava do Kumon, né? Porque, tipo, no yoga não exato. podia um monte de colega ao nosso redor, assim, não pode conversar, né? Aí eu saí desse e gostei. Então, eu realmente senti falta nessa pandemia, mas eu confesso que eu não dei conta de fazer as posturas, né? Aquilo que você falou do exercício, porque requer É, tônus, que requer muito controle. Mas a uhum, meditação e a respiração eu fiz e realmente, Yasmin, tem me ajudado bastante, sabe? sim. Essa Eu parte respiratória. respirar e pensar no ritmo da respiração. Então, isso é muito gostoso. Uma outra coisa, se eu puder falar com relação também a voltar um pouquinho à questão dos estimulantes. Nós falamos dos remédios e do álcool, mas também estimulantes como café, chá verde, chá preto, chocolate, em excesso durante o dia. Então, falando da vigília, esses alimentos são bem prejudiciais para o sono. Então, quem toma 10, 15 cafezinhos durante o dia, ou sim vai ter dificuldade para dormir, não é? Então, diminuir a ingestão desses alimentos também é um tanto possível. Eu acho que proibir é sempre ruim, deixa a gente muito mais angustiado. Mas eu não Sim. preciso comer uma caixa de bis todo dia, né? Se eu comer umzinho já vale. Tá Ou certo. 3 xícaras de chá, tá legal. 3, 4 cafezinhos no máximo. Isso já tá de bom tamanho, né? Evitar esse tipo de estímulo também, não é? E é muito bom você falar isso, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Café é bom? Café é ruim? Mas ele tem uma certa densidade de estímulo mesmo para você ficar acordada, né, Yasmin? Sem contar E aquelas coisas que às vezes na universidade, meu filho agora está na faculdade, eu escuto eles falando muito: eu tomo café e Coca-Cola, eu tomo café e Coca-Cola. Eu falo: meu Deus. isso aí eu me lembro na minha época de mestrado, lá atrás, 96. E eu não gosto de refrigerante, detesto, odeio, mas era café com coca para ficar até tarde digitando. Faz faz mal total, não, não vale a pena, não, não vale. Olha, Eu investi no exercício físico e tentar uma calmadinha com respiração, alguma coisa
Não precisa grandes coisas, a gente não está podendo ir na academia, né? Não sei agora se já abriram. Não, ainda não. É, É difícil então, começar, né, Yasmin? Porque isso. em épocas normais, você convida uma amiga, vamos, Yasmin, vamos, chama a irmã. Agora a gente não está podendo fazer isso. Mas é É. importante ter um pouquinho mais desse esforço intrínseco, né? Para o nosso próprio bem-estar, né? Você sabe que essa história, porque eu nunca fui sedentária na vida, desde que eu me entendo por gente, acho que 7 anos de idade eu entrei no balé, nunca mais parei. Não de fazer balé, mas de fazer exercício. Uhum. E agora a caminhada tornou-se, essas 5 vezes na semana, segundo a professora Sara, eu tô agarrada nela, tornou-se uma necessidade. E tem dia que eu não tenho vontade, eu falo assim, é para minha saúde. Que É para minha legal. saúde. E tem que ter um esforço, não, sabe? Se tudo fosse assim facilzinho, né? Só vamos começar na farra, sempre tem um esforço e esse esforço é importante, né? Sim. Quando você falou, né? Você explicou o que é a higiene do sono, como fazer essa higiene do sono, você explicou. E falando da questão também do impacto no adulto e na criança dessa coisa da tela, né, Yasmin? É, eu queria que você desse até alguma sugestão eu vejo pelas minhas terapias. Esses dias, quando a gente começou o teleatendimento, lógico, eu conversei com os pais, nós combinamos horário. Então, eu sempre digo, olha, 1 hora antes, não entra no computador, porque, lógico, competir com isso. Outro dia tinha uma criança que a mãe chamando, chamando, e ele não vinha, né? Eu falei, meu Uhum. Deus, será que ele tá no computador? Aí ela virou e as minha tela, ele tava na piscina. Eu falei, ai meu Deus, competir com o computador com a piscina é crueldade comigo. Terrível, Então, terrível. as crianças também são muito impactadas porque muitas vezes elas não estão entendendo qual é a hora da escola, qual é a hora da fono, qual é a hora de dormir. E às vezes a gente, enquanto pai, quer o sossego, né? A É, criança no computador dá sossego e a gente acaba sim, colocando e aí esse sono não vem, essa higiene não vem nem pra gente e nem pra eles, né, Yasmin? sim. Olha, a questão da essas faz uns 10 dias mais ou menos, eu diminuí muito. Tá. Todas as aulas que eu estava fazendo à noite, todas as lives, a gente tem grupos de estudo do sono, principalmente. Eu falei que o pessoal do sono está agindo contra as orientações, porque são aulas interessantíssimas. A gente entra na plataforma às 8h30, 10 da noite, está todo mundo lá turbinando, ligado, né? Então, assim, com relação aos adultos, eu acho que vale a pena dar uma diminuída e hora de trabalho, principalmente. Eu estou vendo com jovens, meu filho, minha filha, 3 clientes, e isso aconteceu, esse papo aconteceu hoje cedo. O trabalho é no computador e parece que as empresas estão achando que, porque está de boa em casa e ninguém está de boa, Sim, a reunião e os calls, os tais dos calls, podem ser a qualquer hora e por tempo que der. sim. Então, eu não sei o que aconteceu, mas assim, que deveria ter uma ética desse trabalho, um limite para esse trabalho, porque estafa. E eu acho que o esgotamento, eu senti muito isso logo no primeiro mês, é até um cansaço visual. Você tem o excesso da luminosidade da tela e daí você tem um cansaço mental também. Então, para o adulto, a recomendação é, gente, ontem eu falei com um jovem de 27 anos, meu cliente, que eu estou atendendo online. Ele faz o atendimento às 7 da noite, que é o horário que ele pode depois do trabalho. Ele falou, nossa, não estou nem conseguindo falar direito, porque tanta coisa. Eu falei, bom, então ou vamos mudar o horário da fono, ou vamos sair do trabalho um pouquinho mais cedo. Sim. Tem que ter esse papo no trabalho, né? Porque o estímulo é muito danoso. Eu acho que além disso tem
todos os encontros virtuais que a gente está fazendo agora, né? Sim. Que é muito gostoso, mas de repente dá para pegar só o telefone e falar no telefone um pouco, sem a... Sim. A gente acostumou como a família Jetson, né? Aperta aqui, Ai, abre a imagem e a gente fala com todo mundo com imagem. pois E para é. as crianças, eu acho que não pode ser passatempo, sabe? Elas estão bombardeadas. Eu não tenho clientes muito pequenininhos atualmente, né? Eu tenho um garoto de 11 anos que ele está estafado, porque falou que a escola encaminhou um número de tarefas que é superior àquela que ele estava habituado quando era aula presencial. E dois adolescentes também, que eu já dei alta, tiveram a mesma queixa. Aí é complicado, porque o que teria que ter havido é uma conversa com essas escolas, porque o mundo não vai acabar. Sim, Daqui se a pouco Deus quiser, acaba isso logo, né? Eu digo, a Yasmin, vacina está chegando, a vacina está chegando, gente. é, Segura aí, força na peruca que a gente consegue. você sabe que eu tenho comigo um pensamento que eu criei que é assim: se o mal, se o bem acaba, o mal também vai acabar, né? A gente não tem Sim, todos aqueles momentos gostosos, eles têm um tempo finito, então esse mal também vai embora, com né? certeza. Não, se Deus quiser, nem Oi, fala. Yasmin, e falando dessa higiene do sono, você falou, né? Uma média de 10 dias para reabilitar. A fonoaudiologia tem trabalhado com isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que eu tô vendo que entrou, que não sabe do nosso trabalho, do seu trabalho com isso, né? O quanto a fonoaudiologia, né? Você desbravou aí lindamente esse caminho. Não, eu sou pupila das desbravadoras. A Sim, desbravadora maior é a Kátia a Guimarães, Kátia lá em Guimarães. 2009. A publicação do doutorado dela foi em 2006. Depois Sim. vieram a Vanessa Ieto, a Fabiane Caiamori, Giovana Diaféria. Esse ano tivemos a defesa de um mestrado lindo da Andressa Silva. E, bom, então eu sou seguidora, né? E como que então a fonoaudiologia faz? Faz isso. A higiene do sono são essas orientações que a gente dá para o cliente. Qualquer profissional que trabalha na medicina do sono pode fazer essa orientação. Isso daí vai mudar o hábito para aquele cliente que vem para a gente por conta da apneia do sono. Tenha um sono mais reparador. Então, tá no pacote do fonoaudiólogo que vai trabalhar na reabilitação ou na diminuição do ronco, diminuição da apneia dos roncadores e apneicos, tá no nosso pacote fazer essa orientação, que é um dos primeiros passos que nós fazemos na terapia fonoaudiológica. Agora, tem que deixar muito claro que nós fazemos a higiene do sono. Nós não tratamos de insônia, sonambulismo, parassonia. O fonoaudiólogo atende somente um distúrbio do sono, que é o distúrbio respiratório do sono, tá? E essa higiene está incluída nessa terapia, porque sim, vai deixar esse sujeito que vai começar a fazer exercícios de músculos e tudo, funções orofaciais, a mastigação, a deglutição, está incluída nesse tratamento. A higiene do sono também tá. E é uma coisa difícil, você sabe que nós fonoaudiólogos, isso temos que ter aquela... Ok, você dorme à 1 da manhã, que tal essa semana dormir meia-noite e 45? Já vai ser um ganho muito É. grande. Não, E é desafiador, não é? devagarinho a gente tem que conseguir, porque é um hábito que o cliente traz e todos nós sabemos, mudança de hábito, já tem aquele livro de capinha amarela, é a coisa Isso. mais difícil de fazer, não é? Ele se instala rápido, mas é difícil para ir embora. Com Verdade? certeza. E daí o fonoaudiólogo tem que ter essa sutileza. Não adianta pegar a cartilha, que isso tem em qualquer blog, site, você entra no site da Associação Brasileira do Sono, é abessono.com.br.
Você entra lá, tem uma cartilha que te ensina a higiene do sono. Não adianta chegar para o cliente e falar, tá aqui. Vamos fazer um trato? É sempre um combinado, Eliane, é sempre um combinado. Vamos fazer um combinado? O que você acha que dá para mexer nessa sua rotina que está tão atrapalhada? Além Perfeito. de todas as coisas que a gente vai ter que fazer de terapia miofuncional para funções orofaciais e também os exercícios específicos para os músculos que vão ajudar a aumentar eu falo, aumentar o tubo de passagem de ar para ele dormir melhor. Yasmin, que lindo! Eu tô aqui, Pronto. ai, eu tô assim no meu bálsamo ouvindo você falar isso, porque vai tão de encontro com tudo que eu acredito. Você tá falando, eu tô imaginando você com os seus clientes, né? Você conversando. E uma coisa que eu tenho 25 anos de formada, e uma coisa que eu acredito tanto cada vez mais nesses últimos anos é o quanto é importante esse individualismo. Cada paciente é um. Eu tenho certeza que cada cliente seu que chega com esse distúrbio do sono, cada um é um. Não, e eu acho lindo isso que você fala. Não existe a receita. A gente tem que Sim, ver aquilo que dá certo para aquele. Eu com os meus isso. pacientes também. Qual é aquela criança que eu estou atendendo? Porque aquela criança é aquela criança com um pai, uma mãe que é diferente, mesmo que tenha a mesma patologia, síndrome de Down. Mas eu tenho que olhar diferente, individualizado, porque senão não vai funcionar, né? Com, com certeza. E eu falo assim, para os clientes e também para os alunos, quando eu dou aula sobre o tema, existe um padrão, existe uma série de recursos técnicos, que são os exercícios. Esses daí são invariáveis, você vai ter que fazer. Como isso vai entrar na sua vida, aí está a especificidade. Então, nós já temos comprovado uma série de exercícios musculares, uma série de treino miofuncional, que pronto, é isso que é a terapia. Adianta pegar isso, pega lá o livrinho e faz o sujeito repetir? Não, porque onde está a sutileza e a especificidade e individualidade? Como é que isso vai caber na tua vida? Ah, é preconizado 3 vezes ao dia você fazer coisa. Sinto imenso, vai ser uma vez. Porque como nós vamos lidar com isso que vai ter impacto na progressão do tratamento? E com relação à rotina de sono e higiene, Eliane, é muito difícil mudar. Então, Sim. tem que devagar e tem que acatar isso, porque o roncador e o apneico, eles já são irritados porque dormem mal, já não tem paciência, já não quer saber, sabe assim? Já é um cara que, meu, tá tudo virado. Então, tem Desorganizado, né? que ir com calma. E nos casos da insônia, sonambulismo, parassonias, que a gente não atende, o melhor é encaminhar para um psicólogo na medicina do sono. Não adianta tratar essa dificuldade com sono, e daí voltando para o nosso tema inicial, as preocupações muito presentes, a dificuldade que essas preocupações têm, o tanto que essas preocupações reverberam no nosso sono. Não vai ser o fonoaudiólogo que vai te ajudar. Você tem que procurar uma terapia. A gente tem na medicina do sono a terapia cognitivo-comportamental, que é espetacular. E a minha ídola, o meu ícone nessa área é a doutora Sylvia Conway. Ela é muito boa, existem vários profissionais que trabalham, mas eu aprendi e aprendo muito com ela. E eu acho importante também delimitar isso. Eu sei que tem mães, tem fonoaudiólogos, tem médicos aqui. A Sim, nossa área de atuação como fonoaudiólogos tem um limite. sim. E ela é complementar a todas as outras áreas. E com relação específica a esse transtorno, né, o sono leve, o sono com pesadelo, não vai ser o fonoaudiólogo. O que nós temos possibilidade de fazer é dar uma orientação com relação a essa higiene. Ai, meu Deus do céu! Yasmin, Obrigada. nós temos 5 minutinhos só agora. É, Salva,
TV, que depois eu vou querer assistir. Sim, então a gente tem que terminar isso pro Instagram, porque ele derruba a gente, daí ele não deixa salvar. Eu ficaria mais um bom tempo te ouvindo, aprendendo. Sabe que isso que você está falando é tão importante, a gente ter essa ética, esse respeito com o colega, encaminhar e principalmente essa interdisciplinariedade, né? Importante. O psicólogo, o médico, a fonoaudiologia, a nutrição, a fisioterapia, terapia ocupacional, quer dizer, nós, graças a Deus, estamos tendo mais essa multidisciplinariedade. É muito lindo ouvir tudo isso. Bom, eu vou deixar a live salva, porque é uma aula, eu não posso perder de deixar salva essa live. Quero agradecer a todo mundo que estiveram aqui e principalmente a você, Yasmin, porque tudo que você falou é magnífico. Essas informações são ricas e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu vai pensar, vai refletir sobre o que você falou. Então, obrigada pela generosidade de você estar aqui hoje, essa 1 hora comigo e com todas essas pessoas. Obrigada a todas essas pessoas. Passa rápido. Eu só quero agradecer a todos. Eu quero um beijo enorme para quem eu vi passando aqui. A Milu, querida do Recife. Milu. Furquinha na Furquinha. Ela, querida. Tem a muitas Silvia, minha colega, Adriana Pérez, todo mundo. Um beijo grande. E a todos os outros que eu não conheço por nome, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que foi um presente essa quinta-feira ouvir você falando sobre isso, viu? Então, boa noite a todos. Yasmin, muito obrigada e até a próxima. Beijo para todo mundo, bons sonhos. Obrigada, Yasmin. Foi muito bom.